Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso programa Sanitate, aula na qual nós vamos falar um pouco sobre as consequências da adição sexual, do vício em pornografia. Ah, mas Giovanni, esse vício traz consequências? Traz muitas consequências. Acho interessante, é engraçado assim, eu tenho alguns haters no Instagram que sempre quando eu faço algumas publicações, eles sempre falam: ah, você é exagerado, eu não vejo consequências nenhuma na pornografia, eu assisto e me sinto bem, etc, etc, etc. Só que, bem, a realidade não é bem assim. Esse vício traz consequências e traz muitas consequências. E ao longo dessas aulas já deu para ir percebendo algumas também, né? Então assim, dentre os distintos materiais que eu fui pegando e tudo, eu dividi as consequências em consequências físicas, psicológicas, econômicas, familiares, sociais e espirituais. E todas essas se subdividem, assim, muitas outras. Não sei se eu vou conseguir falar tudo nessas duas aulas, mas eu vou tentar destacar as mais importantes. A primeira consequência que eu quero falar são as consequências psicológicas. E dentre estas, a que mais me chamou a atenção é a perda de intimidade, ou seja, a incapacidade de amar. O que acontece? Todos os seres humanos, né, homens, mulheres da nossa sociedade, eles compartilham algumas necessidades básicas. E uma dessas necessidades é a intimidade, ou seja, a necessidade de ser conhecido, de conhecer, de estar próximo, de ser afirmado, de amar e ser amado. Todo, mas literalmente todo homem, mulher, tem essa necessidade. Tanto que as pessoas se casam, né, constituem uma família e tem a sua vida íntima entre os cônjuges. Ah, Giovanni, mas e no caso dos religiosos? Se essa necessidade fosse tão forte assim, eles não conseguiriam sobreviver. E olha só, e isso é muito interessante, assim. Os religiosos, né, os padres, freiras, eles têm intimidade. Eles têm essa necessidade, só que essa necessidade é suprimida com Cristo. Eles têm essa intimidade com Cristo nosso Senhor. E teve uma vez, né, na época que eu era seminarista, o meu reitor, ele disse algo muito interessante. Ele fala que a maioria dos padres, quando eles abandonam o sacerdócio e vão morar com uma mulher, muitas vezes não é simplesmente porque eles têm essa necessidade de ter relação e de sentir prazer, senão que é uma desordem afetiva porque eles não conseguiram suprir essa necessidade de intimidade, de amor com Cristo. E ele foi para criaturas. Então, assim, essa é uma necessidade que todo ser humano tem, a necessidade de intimidade. E o que acontece? O que acontece? Muitas vezes o viciado, ele vai pro vício em busca dessa intimidade, por causa dessa desordem. Tem um livro muito bom chamado Programados para a Intimidade. O autor, ele cita uma pesquisa na qual alguns pesquisadores sugeriram que os clientes, no caso, os clientes que vão para os prostíbulos, eles, então, sugeriram que os clientes acreditam estar envolvidos em um relacionamento íntimo e genuíno com a prostituta. Aí ele fala: as necessidades emocionais e psicológicas atendidas fazem com que se tornem clientes regulares. Quase 2/3 dos clientes eram recorrentes. 1 em cada 4 teve mais de 100 encontros com a mesma prostituta. Depois de encontrar um parceiro sexual seguro, eles retornam várias vezes. Por causa dessa necessidade de intimidade, muitos clientes discutem as personalidades de suas prostitutas regulares, a troca emocional que ocorre para esses homens, que anseiam por intimidade, é poderosa e real.
Assim, a troca emocional mas é uma intimidade vazia, né? E no caso de quem vê vídeo pornográfico, é mais vazia ainda. Só que o que acontece? Esse vício, além, né, de não dar essa intimidade para a pessoa, ela mata a capacidade de intimidade e a capacidade de amar. Por quê? O que acontece? Pode parecer exagerado? Pode. Mas quem é viciado não consegue enxergar a pessoa que está ali. Senão que sempre enxerga o outro como um objeto de prazer. Eu já cansei de ver de casos, por exemplo, de homens que já não conseguiam enxergar as mulheres ali. Não conseguiam enxergar a pessoa que está na mulher. Senão que só enxergava como um objeto de prazer. Então ele olhava para uma mulher e aí ele, sei lá, se imaginava tendo relação com elas ou coisas do tipo. E já não conseguia. Ele realmente perdia essa capacidade. Com esse relato de casos que pessoas que têm problema homossexual e já não conseguiam olhar para os homens como pessoas, senão apenas como um objeto de prazer. E isso é o contrário do amor. Isso não é amar. Por isso que a pornografia mata a intimidade. E tudo isso acontece por quê? Porque à medida que as pessoas vão se expondo a essas imagens ultraprocessadas que descarregam uma carga enorme de dopamina no cérebro, essas imagens vão criando vias neurais no cérebro. Então, assim, do mesmo modo que nós temos uma trilha, e de tanto as pessoas passarem pela trilha, de tanto passarem, ela vai se formando cada vez mais, vai ficando cada vez mais nítida, assim acontece no cérebro do ser humano. Por isso que uma das principais características, ou melhor, uma das principais consequências da pornografia é essa. A pessoa perde sua capacidade de intimidade e perde sua capacidade de amar. Também não só no âmbito neurológico, como eu falei, mas também no âmbito espiritual. A pessoa não consegue sair de si, ela fica no seu egocentrismo. E essa, dentre as consequências psicológicas, foi a que mais me chamou a atenção. A pessoa não consegue amar. Além disto, nós temos várias outras consequências psicológicas, como, por exemplo, o sentimento de culpa, né? Porque, assim, apesar de ter a síndrome de negação, o adicto, ele sabe que ele está errado. Ele sabe que ele está indo de mal a pior. E esse sentimento de culpa fica. Sentimento de ressentimento, uma raiva contra si mesmo, contra o próximo, contra Deus. Um sentimento de frustração, porque ele nunca vai encontrar na pornografia aquilo que ele busca, seja o prazer, seja a intimidade. Um medo de ser descoberto, de acabar sua grande fachada. E bem, além da perda de intimidade, desses sentimentos que ficam atormentando a vida do viciado, como eu já falei, esse vício ele enfraquece a vontade da pessoa. Então, ela se torna cada vez mais parecida com um animal do que com uma pessoa humana. Por quê? Porque os seus afetos, as suas emoções vão criando cada vez mais forças e as potências superiores do homem vão ficando cada vez mais fracas, cada vez mais fracas, cada vez mais fracas. Então, ele acaba se tornando um animal e ele acaba perdendo, né, em certo modo, o uso da sua liberdade. Bem, por essa aula, eu vou falar apenas sobre essas consequências. Na próxima, eu vou falar um pouco mais sobre as consequências físicas, sobre as consequências espirituais e algumas outras. Então já deixe seu like, compartilhe e nos vemos na próxima aula.